Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e bom, eu estou no meu 14º dia de quarentena, tô todo descabelado, de pijama, enfim. Hoje, particularmente, mal me levantei da cama pra almoçar e aproveitei porque eu peguei assim que eu acordei pra ler O Voltar para Casa da Toni Morrison e o livro é tão bom que eu terminei já de ler, mas também é um livro curto, tá gente? É um livro de 135 páginas. Mas enfim, vamos conversar sobre Voltar para Casa. Voltar pra Casa não é a minha primeira experiência com a Toni Morrison. Aqui no canal já tem um vídeo que eu falo sobre O Amar, Deus ajude essa criança, que são dois livros dela que eu adoro. Acho a Toni Morrison, acho que ela é minha autora de ficção favorita. Eu já li bastante coisa dela, praticamente tudo que tá disponível pra comprar dela eu já li. Acho que só falta um que eu não li, que é um chamado Compaixão, mas que eu vou ler em breve também. Enfim, vamos conversar então sobre o Voltar para Casa. Voltar para Casa é acompanhar a história do Frank, que foi um homem ali que lutou na Guerra da Coreia. O Frank é negro, ele morava no interior da Geórgia. E então a gente vai acompanhar a jornada do Frank voltando, depois de ter lutado na Guerra da Coreia, que foi uma guerra que não foi lá muito exitosa assim para os Estados Unidos. E é uma guerra que não é muito lembrada. Se a gente for pensar, a gente já estudou Guerra da Coreia na escola? Eu nunca estudei, assim, nem na faculdade também, então e acho que nunca vou estudar a Guerra da Coreia, porque as matérias que caberiam ao estudar ela na faculdade não mencionaram a Guerra da Coreia, mas que é uma guerra importante se a gente parar pra pensar. Frank ali, ele lutou na Guerra da Coreia, então ele viu muita coisa acontecendo ali, muitas atrocidades que uma guerra proporciona, e ele volta então para uns Estados Unidos completamente separados, as leis de segregação racial logo depois da Guerra da Coreia. Se a gente for pensar que a Guerra da Coreia termina ali na década de 60, a gente vê uns Estados Unidos completamente segregado e ele volta, além de todos esses traumas que a guerra gerou nele, ele viu amigos morrendo, ele fez coisas que situações de guerra são coisas que são feitas, e ele, quando ele volta todo destroçado no sentido mental mesmo dele, e ele ainda tem que lidar com a questão da segregação racial no próprio país e ser visto como uma pessoa estranha dentro de um país no qual ele lutou uma guerra. É uma situação muito complicada pra ele, então a gente vai acompanhar aqui essa volta pra casa do Frank e de ele lidando com os fantasmas da guerra e lidando também com os problemas que estavam esperando por ele nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos na década de 50 e 60 não era lá o melhor lugar do mundo para uma pessoa negra viver. E a gente sabe muito bem disso, a gente tem documentários, a gente tem filmes, enfim, uma série de coisas que fazem com que a gente consiga compreender o que é que estava acontecendo ali naquele país e tudo que a segregação racial ocasionou. E bom, gente, Volta para Casa é exatamente isso, é a história do Frank tentando lidar com todos os traumas e fantasmas, não só da vida dele na guerra, mas também na vida passada dele, né, na vida antes da guerra. E bom, assim, gente, se você nunca leu Toni Morrison, eu recomendo fortemente você começar por esse. Esse é um bom livro para conhecer a obra dela, porque ele não é um livro tão denso e tão de ser lido, ao contrário de alguns outros livros da Toni Morrison. Porque a Toni Morrison, ela tem a questão do fluxo de consciência. E nesses livros de fluxo de consciência dela, como o Amada, como o Jazz, como o Amor, por exemplo, são três livros que têm um fluxo de consciência muito forte. É uma leitura muito densa e que muitas vezes você precisa ter um tempo ali para sentar e ler aquele livro, e não necessariamente vão ser livros fáceis de serem lidos, tá? Não só pela questão da escrita, né, da questão do fluxo de consciência, mas também sobre a questão do tema que eles abordam. Porque, por exemplo, O Amada é um livro pesadíssimo, pesadíssimo. Gente, se você não leu esse livro e você tem vontade, você vai ler sabendo que não vai ser uma experiência de leitura fácil e de que vai ser uma experiência de leitura desconfortável, assim, no sentido mais literário possível de ela mostrar pra gente uma história muito pesada. O Voltar pra Casa, apesar de contar e trabalhar com temas pesados também, que é essa questão da segregação racial, violência policial, por exemplo, e a questão da guerra, ele é um livro que a narrativa dele é mais tranquila de se acompanhar no sentido literário mesmo, e é muito bom para você conhecer a obra da autora. E esse livro aqui, ele é tão reflexivo quanto os outros livros dela, mas a escrita da Toni Morrison aqui, ela tá mais tranquila no sentido literário de não ser aquela questão do fluxo de consciência e todas essas coisas, o que eu acho que é muito bacana pra conhecer o trabalho dela
E além disso, o livro traz reflexões incríveis sobre esses temas que eu mencionei. E é muito importante a forma como a Toni Morrison ela introduz a história com H maiúsculo nas ficções dela, porque faz com que a gente compreenda um lado da história que muitas vezes não é contado pra gente, né? Que é o lado da população que estava sendo marginalizada ali. A gente vê muito falar sobre a Guerra do Vietnã, mas a gente não vê, por exemplo, muitas narrativas que vêm a grande público sobre as pessoas negras que lutaram na Guerra do Vietnã, né? E o que foi que aconteceu com aquelas pessoas? Porque quando a Guerra do Vietnã estava acontecendo também, os Estados Unidos ainda tinha a questão da segregação racial, né? Então, assim, é muito importante que a Toni Morrison traga esse tipo de história, ela introduza realmente cenários históricos nas suas tramas, para que a gente, como leitor, consiga compreender, consiga a história por um outro prisma. Eu acho isso muito incrível, porque todo livro da Toni Morrison tem isso, e eu acho isso sensacional. No Voltar para Casa não é diferente. E assim, gente, uma coisa que me impressionou muito nesse livro aqui da Toni Morrison é que ele é um livro curto, ele tem 135 páginas, e ele tem um desenvolvimento de personagens tão incrível que parece que o livro, sei lá, teve 400 páginas de tão bem desenvolvido que são os personagens, sabe? A gente vai acompanhando a história do Frank, mas a gente também vai acompanhando a história da irmã, a história dos pais, a história da mulher do avô dele, por exemplo. Então, assim, é incrível a forma como a Toni Morrison, em poucas páginas, consegue desenvolver tão bem tantos personagens e todo um contexto histórico que consegue mostrar para o leitor o quão é cruel o Estado, o governo dos Estados Unidos aqui nesse livro, assim, de uma maneira muito sutil, mas de uma maneira muito poderosa. E assim, gente, é incrível. É a sensação que eu tinha lendo esse livro. Caramba, nossa, sabe como é que ela conseguiu fazer tudo isso em tão poucas páginas e conseguiu deixar o livro completo? Esse livro aqui não falta nada, é um livro completo, fechadinho e um livro muito bem desenvolvido no quesito tanto de personagens quanto de trama. E é impressionante, gente. O poder narrativo da Toni Morrison, vocês não estão entendendo. Vocês precisam ler O Voltar para Casa e precisam ler todos os outros livros dela, porque é sempre uma grata surpresa, tanto no sentido literário de a gente ver histórias muito bem contadas, no sentido histórico de a gente aprender muita coisa com a Toni Morrison, e no sentido de cidadão, porque a Toni Morrison ela denuncia muita coisa da sociedade americana e coisas que são urgentes pra gente pensar. Não só na questão americana, como na questão brasileira também. E assim, gente, é incrível, é incrível. E ela é a autora mais completa que você vai ler na sua vida no sentido de trama, personagens, contexto histórico, mensagem política, reflexões. É incrível. Não tem um livro da Toni Morrison que você pegue, que você fale assim, tá faltando alguma coisa nesse livro. Não. Todos os livros dela são inteiramente completos em todos os aspectos, em todos os sentidos. Pode ser um livro de 100 páginas, gente. Ela consegue. E eu acho que pra mim é difícil algum outro autor ter o talento da Toni Morrison de conseguir escrever um livro completamente fechado e completamente desenvolvido em 130 páginas. A Toni Morrison é, assim, de longe, realmente minha autora favorita, não tem como. Ela é incrível, ela é incrível. E se você não conhece o trabalho da Toni Morrison, pode começar pelo Voltar pra Casa, que é um ótimo começo. É um começo, se você nunca leu nada, é um começo arrasador, assim, um começo de você vai ficar assim, caramba! Que livro! Quer dizer, não tem nenhum livro da Toni Morrison que eu fale assim, nossa, faltou alguma coisa, nossa, que livro, mais ou menos. Todos os livros dela são sempre assim, que livro, 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 que livro. Voltar pra Casa não é diferente. Leiam Toni Morrison, gente. Leiam. Isso daqui é uma preciosidade. A gente tem que guardar pra sempre as obras da Toni Morrison, assim, ser imortal. Porque é difícil um autor ter tanto talento quanto a Toni Morrison. Muito difícil. Acho que o que se equipara a ela no sentido de histórias e de livros inteiramente completos, que não falta nada, que tem todas as arestas bem feitas e tudo perfeito, é o James Baldwin também, que pra mim é o meu autor homem favorito, de longe. Sério, gente. Se você não leu Toni Morrison, não espere, leia esse livro, é um livro curto, que você vai se engrandecer como leitor e como pessoa. E é incrível, né, quando um livro consegue ter tanto poder assim na vida da gente. E a Toni Morrison tem isso em todos os livros dela, sério, gente. Imperdível, não deixe de ler. E é isso, galera. Fica aqui a dica do Voltar pra Casa, da Toni Morrison, e fica aqui a dica de todos os outros livros da Toni Morrison. Se você não leu, leia. Urgente, tá bom? É isso, gente. Beijo e se cuidem.